Paz do Senhor, meus amados. Shalom, shalom a todos. Estava com saudades de vocês. Já tem um pouco mais de 2 meses que eu não gravo nenhum vídeo. Enfim, vim trazer aqui para vocês uma porção das nossas escrituras sagradas, né, da palavra, da Paraxá, a respeito do que está acontecendo hoje, nos dias atuais. O que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer para vocês que vocês, o povo cristão, entendam, cristões e cristão. Por que tem essa simulação entre cristão e cristões? Porque, meus amados, o verdadeiro cristão, ele anda, entendam a colocação, não é que um é melhor ou o outro é pior do que o outro, não. Mas eu vou explicar qual que é a diferença de um não ser melhor e nem do outro ser pior. Porque aquele que está se denominando tal, se ele estiver aqui dentro da palavra, ó, aqui dentro, ele vai ser o tal, só que ele não precisa proclamar, ele não precisa dizer ou falar. Então entendam aqui, já estou começando o vídeo assim para não ficar muito grande, porque estive ausente alguns dias, porém estou com novos projetos, tá bom? Então estou assimilando. Então vamos voltar aqui para a palavra. Então por que um não é melhor e o outro não é pior, o outro não é pior, o outro não é pior ou melhor do que o outro? Por quê? Porque, meus amados, se o cristão estiver aqui e os cristãos que se dizem estar aqui, então assim o Eterno vai lhe fazer, assim o Eterno vai colocar na balança da justiça. Não para poder falar que um é melhor ou o outro é pior. Ele vai colocar a balança da justiça, meus amados, tirado daqui, ó. Ele vai pesar, ele vai medir, ele vai peneirar para ver quais são os verdadeiros, para ver quais são os deles. Não para que ele fale ele é melhor, ele é pior, não, porque a lei assim ele já deixou para mim e para você andarmos nela, para assim nós já obedecemos a ele. Então o que eu quero trazer entre o cristão e os cristões? A gente tem acompanhado aí, eu acho que algum de vocês tem acompanhado, a respeito da Bruna Carla, enfim, o fuxiquinho gospel, o mundozinho gospel nojento que nós vemos por aí. Por que eu digo nojento? Porque, meus amados, eu estou aqui falando para cristão, para homens e mulheres de Deus, para pessoas que têm compromisso com a palavra. Porque muitas das vezes nós somos crucificados, criticados. Entendam, eu não perdi ainda o foco e a linhagem de tudo que é a palavra, não. Entendam a colocação que eu estou colocando no dia atual, para você entender o que é cristões e o que é o cristão. Mas peraí, mas só que você falou que o cristão e os cristões, eles estão aqui, eles estão na palavra, eles estão dentro das escrituras. Porque tem os falsos e tem os verdadeiros. Que isso daí é o próprio Eterno, qual faz a sua medição, é o próprio Deus, qual escolheu os seus. Não foi eu, não foi você, não foi placa de igreja, não foi fuxiquinho, mundo gospel, não foi religiosidade, não foi o próprio Deus que nos escolheu. E ele colocou também a Bíblia, os ensinamentos, a Torá, os manuscritos. Por que você fala isso tudo? Porque está uma palhaçada, meus amados. Eles estão até querendo reformular a Bíblia, infelizmente. Mas isso não vem de hoje. Pior que não vem de hoje. Mas nos dias atuais está tão escandalizado que muitas das vezes está passando despercebido. A olho do povo. E o povo fica aí brincando do Deus manda te dizer que você vai ter riquezas, carros. Que Deus manda te dizer que essa prova vai passar. E você continua no erro, continua no pecado. E a prova nunca passa, ela só se renova. Fica uma escondida e aparece outra. Aí o povo acha que está tudo mil maravilha. Perdoe aqui a expressão da palavra, o povo fica no fantástico mundo de Bob. O fantástico mundo de Bob era um desenho que passava antigamente, um bonequinho no carrinho, que ele imaginava as coisas e acontecia. Então é assim que está o povo, os povos cristãos. E o povo cristão, muitas das vezes, começa a olhar para esses povos, que é o povo que tem uma vida regada, um povo que faz o que quer, usando a palavra do Eterno. Aí é aí que as graças e a misericórdia alcançam todos nós, os cristãos e os cristãos. Então você entendeu agora que somos todos iguais?
Mas para que essa graça nos alcance, não foi dado nada de graça, não. Tudo se requer uma renúncia. Aí o que tem a ver a Bruna Carla? Vamos voltar agora para a parte da renúncia. O que tem a ver a Bruna Carla? O Fuxiquinho, o Mundo Gospel? Tem a ver, meus irmãos, porque quando a gente falamos a verdade, da qual está aqui, ó, nos relatos sagrados, na Bíblia, nas nossas escrituras sagradas, que eu e você conhecemos, mas muitas das vezes não a praticamos do modo correto, porque somos falhos, essa é a verdade. Mas aquele que insiste, aquele que permanece no erro, esse será julgado pelo Eterno. Mas aquele que fala das palavras das escrituras e a pratica, esse será reconhecido, não aqui na terra, não, mas será reconhecido lá nos céus, será reconhecido pelo Eterno. Então aquela graça não foi de graça, aquela graça foi para esse que se entrega, que busca a palavra do Eterno. Não é porque um se acha melhor e o outro pior, não. Entendam a minha colocação antes que você não pule o vídeo. Mas se você quiser pular também, tudo bem. Jesus ama você da mesma maneira. Só que você tem que andar em obediência. Não adianta você estar 300 anos dentro da igreja. Só é um modo simples de falar, tá bom, meus amados? Não é ironizando também não, que não temos tempo de ficar aqui ironizando com a fé de ninguém, de brincar com a fé de ninguém, não. O que eu estou aqui falando para vocês serve para mim também, para que eu não me encaixe no mundo dos cristãos. É aquele que se diz, eu sou isso. Na frente, dentro das suas denominações, na frente de pessoas, eles maquiam. Mas a Deus ninguém engana, é verdade. Por isso que eu falei da balança, por isso que eu falei que ele peneira. Porque muitas das vezes o ser humano pensa que engana o Eterno. Aí ficam fazendo tudo de qualquer jeito, maquiando. Lá dentro das suas denominações está tudo bacana, está tudo legal. A palavra vem cortando, a palavra vem falando, a palavra vem ensinando. A Bíblia já vem nos relatando o que temos que fazer. E os cristãos zombando do cristão que está ali pregando a palavra. Os cristãos que se denominam cristãos, ficam aí, ó, no Fuxiquinho Gospel, falando, igual aconteceu com a Bruna Carla, que não foi a primeira, não vai ser a última e não será, mas já está ficando tão escasso a verdade no meio do povo cristão, que quando o cristão ele manifesta a verdade, olha só, eu já passei por cristão. Mas não eram os cristãos, não, entendam. Tem cristão, olha. Então é por isso que eu estou falando, você entenda, preste atenção na narrativa, na colocação. Eu já vou para a Bíblia, fica tranquilo aí. Mas antes, deu aqui lhe falar sobre a Bíblia, sobre a Paraxá, sobre os ensinamentos. Eu estou aqui dando alguns exemplos que vai se encaixar naquilo que eu vou ler logo mais, então se atente aí. Não fique aí querendo que seja tudo rápido, não, meus amados, não. Não fique igualzinho muitas das vezes ficamos na internet assim, ó, só passando o dedo, pulando, só para ver aquilo que nos interessa. Não, a Bíblia não é assim. E esse negócio da gente ficar assim na internet é para tirar nosso foco, para tirar nossa atenção. Isso cabe para mim também, eu sou ser humano, assim igual a vocês, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Mas o povo cristão, vamos voltar aqui para a narrativa do cristão e os cristãos, que é o tema desse vídeo de hoje, cristão e cristãos. Então muitas das vezes o cristão, por falar a verdade, vai contrariar aqueles cristãos, aquelas pessoas que não têm compromisso com a palavra, mas ele se denomina cristãos. E o próprio cristão muitas das vezes vai criticar aquele, aí ele vai começar a ser revelado, é a peneira, é a balança de Deus que começa a incomodar. É a verdade que começa ali, ó, bater naquele cristão, que na verdade é cristãos, que não está nem aí com a palavra. Aí ele começa a sair do invólucro. O invólucro, meus amados, no hebraico, é uma casca, tá? O invólucro, a palavra por si já se diz, é uma coisa que envelopa, uma coisa que esconde, uma coisa que oculta algumas coisas. Então tem cristão que está assim. Aí por aqueles cristãos está manifestado porque a Bruna Carla falou a verdade. Eu não posso aqui falar algumas colocações dentro da palavra. Por que eu não posso? Porque o algoritmo aí vai começar a querer derrubar meu vídeo. Tenho alguns derrubados. Estou tendo alguns problemas no meu canal através disso. Mas tudo bem, isso daí está entregue na mão do Eterno, tudo isso. Então, vamos lá. O que acontece? A Bruna Carla se manifestou. Os cristãos ficaram... O cristão ficou quieto.
Porque uma mulher de Deus cristã falou a verdade que está dentro da palavra. Ela não falou coisinhas que ela tirou de alguma escriturazinha, de algum poemazinho, de algum irmãozinho que mandou para ela e achou bonito. Não, ela falou o que está na palavra. E a verdade muitas das vezes confronta. Eu vivo isso hoje. Muitas das vezes nós somos julgados não por querer ser melhor, mas porque a gente fala a verdade e as pessoas veem aquilo como uma ameaça. As pessoas não conseguem assimilar mais o que é verdade e o que é mentira. Sabe por quê? Porque elas não andam aqui, ó, nas leis. Elas não andam no que a Bíblia já nos deixou, né? João 8,32, que vai ser a leitura de hoje, já nos fala isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Que verdade que é, meus irmãos? A verdade da Bíblia, a verdade das escrituras da Paraxá, dos manuscritos, a verdade que a Torá já nos traz, que temos que andar em obediência. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, meus amados. É só uma narrativa diferente da qual estamos acostumados a ler, a lidar. Não é que é melhor ou pior, não. Entenda a narrativa. Se você não está entendendo, volte o vídeo. Ouça direitinho, tente entender, procure no Google, na Bíblia. Mas não deixe que nada te deixe com um pontinho de interrogação, não. Assim como a Bruna Carla colocou, e os cristãos se manifestaram, o povo que não tem compromisso com a palavra de Deus se manifestou. Assim também os de dentro de casa, os de dentro da igreja também estão meio oscilando. Aí vocês entenderam a peneira, a balança, a justiça de Deus, como é que ela age? Assim é na vida do cristão mentiroso. Assim é na vida do cristão enganador. Não se escandalize, meus amados. As coisas nunca é no nosso tempo. Elas podem demorar. Mas a justiça de Deus e a balança dele vai ser testificada. Ela vai ser colocada ali. Vai ser peneirado. O seu povo vai ser peneirado. Assim como foi os 300 de Gideões, de 10 mil foram diminuindo. Até ficar os 300, pronto. Esse é o suficiente. Então é assim. A justiça de Deus vai ser feita. Agora, porque ela se manifestou na posição que a Bíblia nos deixa, na posição que a Bíblia nos relata, já nos relata, me desculpem, as pessoas fizeram o quê? Tá maior escarcel. O que mais fala na internet é sobre isso. O Fernandinho já veio falando sobre isso. Por que eu estou aqui falando o nome de um cantor do mundo evangélico? Porque ele falou como que é nos bastidores desse mundo gospel nojento aí. Ele já explicou como é que é. Mas muitas das vezes os cristãos, sem ter conhecimento de nada, porque vivem uma vida desregada de qualquer maneira, aí começa a criticar o cristão. Aí aquele cristão que está ali, quando não se sente incomodado, passa para o lado dos cristãos. Aquele que se sente incomodado, ele se mantém na posição. Mas não para atacar uns aos outros, não. Ele se mantém na posição que já nos deixou a Bíblia Sagrada, que está aqui em Deuteronômios, a bênção e a maldição. Também tem aqui os benefícios da obediência. Aí a gente volta lá um pouquinho mais atrás, em Deuteronômio 6. Eu só vou ler o primeiro, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Está aqui, o fim da lei é a obediência. É muito forte, meu irmão. Por que Deuteronômios? Por que esses primeiros livros? Porque são ali os mandamentos para todos nós cumprir. São as leis. Não só para o povo judeu, não só para eles, não só para muçulmano, não só para católico, cristão, não, são para todos os seres humanos viventes sobre a face da terra cumprir as leis, fazer aquilo que agrada ao Eterno, fazer aquilo que Ele já nos deixou para fazer, o amor, a gratidão pela gente estar vivo, a gratidão pela família, a gratidão por podermos falar o nome dEle, que daqui uns dias não vai mais poder ser falado. Não está demorando, meus amados. Portanto, ela ter se manifestado, ela ter falado a verdade, as pessoas estão confrontando, as pessoas estão brigando com ela, mas não é ela, não. Ela só falou aquilo que está aqui, sobre a lei, sobre aquilo que foi deixado para ser cumprido. Ela não falou aquilo que fulano ou ciclano pediu. Não, vai lá e fala isso porque você é uma pessoa pública. Não, esquece esse negócio de público, que qualquer um é público, meus amados. É só gravar um vídeo e postar que você já é uma pessoa pública, pronto. Não tem mais esse negocinho que um é melhor, o outro é pior. Não, é seguidores, é status, esqueça, isso daí é tudo palhaçada. O que vai te levar mesmo, meus amados, é a integridade, a uma pessoa boa, a uma pessoa amável,
aos olhos da humanidade é você andar aqui, ó. E quando você anda aqui, você vai passar a ser odiado por alguns. E esses alguns é a grande maioria. Os de dentro de casa ou de fora, os de dentro da igreja ou os de fora. Eu passo por isso hoje. Muitos de vocês passam. Porque, fulano é conhecido porque ele é o xaropão, é o chatão, só um modo só de dizer. Por quê? Porque ele fala a verdade. E quem vive na mentira se incomoda com isso. Mas como a grande maioria vive na mentira, aquele que fala a verdade, como a Bruna Carla fez, e como muito de nós fazemos, as pessoas nos deixam de lado. Mas isso é bom, porque quando passamos a ficar de lado, passamos a ter mais contato com Deus. Aí é aí que entra agora, somos melhores ou pior? Não. Porque se ninguém quer andar na verdade, eles querem andar na mentira, e você vai andar dentro daquilo que a palavra já nos deixou, você não está sendo melhor. Não. Eles mesmos estão escolhendo o lado deles e estão te colocando para o seu lado de direito. É simples assim. Mas você está falando dos cristãos e dos cristões? Meus amados. Mas tem cristão infiltrado ainda que vai ser revelado a mentira. Nada fica oculto aos olhos do Eterno, nada. Mas tudo é no tempo dele, meus amados. Não é no nosso tempo. Às vezes ficamos tristes, chateados, porque a justiça dele já não é feita ali, mas é porque é no tempo dele. O Eterno, meus amados, ele jamais quer humilhar, ele jamais veio para poder expor ninguém, mas o próprio ser humano já se expõe. Eu comecei aqui falando muito dos cristãos e do cristão e da Bruna Carla, na voz do que ela falou, para a gente voltarmos aqui, para a gente irmos aqui para a palavra. Falei que iria falar de Deuteronômio 1, olha só, capítulo 6, versículo 1, vamos lá, 6. E esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir. Então, meus amados, aqui está falando de um povo que estava no deserto, de um povo que teve leis. E essas leis, ela veio naquele momento justamente para aquele povo, porque era um povo que eles estavam saindo de um costume, eles estavam saindo de uma tutela e eles estavam tendo agora a tutela do Deus Todo-Poderoso. Eles estavam sendo guiados pela nuvem de dia e de noite. Então esse povo tinha que ser construído, eles tinham que ser lapidados, eles tinham que ser acostumados, eles tinham que saber que eles tinham um Deus, mas da maneira correta. Então as leis foram impostas para eles, foram tudo divididas ali, as escrituras foram todas aplicadas ali no deserto. A Bíblia já nos relata que o próprio Eterno sente saudades daquele tempo, da onde o povo ouvia e estava ali, próximo a ele, onde a congregação era ali, no meio daqueles judeus, e no meio de muitos povos que se juntaram a eles. Então não só era eram milhares e milhares, eram muitos povos, eram muitas etnias que tinha ali no meio deles. E eles passaram a andar naquela lei, não foram todos, enfim. Vocês conhecem aqui a história, para a gente não se delongar muito. O caminho do êxodo, Moisés conduziu o povo, vocês conhecem. Eu já falei isso em alguns vídeos meus. É muito forte o que o Eterno fez, a nuvem de dia e de noite. As serpentes abrasadoras, que consumia aqueles que desobedeciam ao Eterno. A nuvem falava e o povo via, o povo se tremia diante daquilo. Então Deus sente falta, o Eterno sente falta daquele contato. A própria Bíblia já nos relata. E no dia de hoje, meus amados, as pessoas não estão mais nem para nada, porque a Bruna Carla se manifestou de uma maneira, foi criticada. Não só o Fernandinho, como os demais. Eu nem deveria falar o nome, mas eu tenho que falar que é para vocês entenderem, porque aqui a gente trabalha com a verdade, ninguém é melhor ou pior. Se manifestou, ele falou a respeito do mundo gospel, foi muito criticado. Mas a verdade, ela vai ser exposta, meus amados. A verdade, meus amados, no meio do povo cristão, ela já vem vindo se manifestando. As pessoas dizem, mas vai ser derramado um grande avivamento. Esse avivamento já foi derramado. O avivamento é a verdade, o avivamento é o evangelho. O avivamento é nós lutarmos, não contra homens ou mulheres, mas contra principados e potestades. É na palavra, é no jejum, é na oração, é na verdade que confronta todo pecado, é isso. E o povo está demorando para ver isso. Mas tem povo ainda que está começando a ver. Tem igrejas que estão começando a sentir o avivamento que já é existente. Então vamos lá para vocês entenderem aqui, eu separei aqui
rapidamente. João 8,32, como eu falei para vocês, conhecereis a verdade vos libertará. Está aqui, meus amados. João 8,32. Aqui, ó. João 8, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade que o mundo odeia, meus amados. A palavra de Deus, a obediência, a santidade que o Eterno deixou para todos, sem exceção. Para todos, sem exceção. Entendam a minha narrativa, porque eu não posso aqui me expressar de outra maneira. A todos, mulheres ou homens, a todos, mulheres ou homens, sem exceção, sem acrescentar mais ou sem diminuir mais, a toda criatura que tem o seu intelecto, que somos nós. Toda criatura que somos nós, a imagem e a semelhança do próprio Eterno. Ao homem e à mulher, não tem nem mais e nem menos. Então, a Bíblia já nos traz isso, ela já não relata isso. Os evangelhos já nos saltam isso aos olhos. Mas o povo tenta ludibriar tudo, o povo tenta distorcer tudo. Ah, mas isso tem que acontecer, é óbvio que tem que acontecer, mas nós não temos que aceitar e nem temos que criticar. Não. Então o que vai acontecer? No automático você vai ser tirado de lado. No automático o Espírito Santo vai te deixar numa posição confortável, mas ao mesmo tempo desconfortável. Por quê? Porque você está pregando para milhares, mas só alguns vão entender o que você fala. Você está lendo as Escrituras Sagradas para multidões, mas só 2 ou 3 vão entender o que você está falando. Não porque você está falando, mas é porque está saindo daqui, ó. E aquele um ou dois, meus amados, estão entendendo o que está acontecendo. Aquele 1 ou 2 está sabendo o que está acontecendo. Então olha só para você ver como é que é. A verdade, ela confronta. E a verdade está aqui, João 8,32. Agora vamos ler o que vem antes? Olha só o que vem antes, no 31. Disse-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Oh, não, meus amados, me perdoem, eu estou lendo 13. É o 31, não é 30, não é 13, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. O 31, agora vamos lá para o 32, para você entender mesmo, para ficar bem resumido. Para o 33, respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Olha só, meus amados, aqui são 3 versículos poderosos, são três explicações aqui, são várias narrativas dentro desses 3 versículos aqui que querem nos trazer o quê? A verdade, que tanto nos liberta, muitas das vezes nos confronta, porque está aqui, ó. Já no 33 já nos diz, ó, responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Olha só, somos descendência de Abraão. Mas na época de Abraão não existia lei ainda. Não. Abraão obedeceu à voz de Deus. Não tinha lei naquela época. A época foi da lei de Moisés. Então como é que eles querem? Olha só, eles ouvindo o próprio relato já nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O próprio Deus. Quem nos liberta? A sua palavra. Quem nos traz o refrigério? Quem que nos traz o refrigério? O seu fôlego de vida, a obediência. Isso deixa nós tranquilo, calmo. Agora vamos lá no 33, ó. E respondeu: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Então vejam bem, desculpem, então vejam bem, se no dia de hoje, vamos falar uma linguagem para que você entenda, se no dia de hoje, com várias e várias milhares de denominações ao redor do mundo, as pessoas não obedecem a um único Deus, quem dera, hoje a gente sentindo, nós vendo que o celular nos traz coisas do outro lado do planeta. O celular nos traz relatos diários, frequentes, sobre o que acontece no Japão, na Indonésia,
sobre o que acontece na Ásia, sobre o que acontece na América do Norte, sobre o que acontece na América do Sul, enfim, em todos os continentes a gente tem na palma da mão. E mesmo a gente vê nos relatos que esse Deus faz a todo instante, a cada segundo, a cada piscar de olhos, o ser humano ainda continua nessa briga. Imagina na época de Abraão, que eles queriam andar uma lei que Abraão deixou, que era a lei do sacrifício, que era a lei da obediência, que era a lei que ali eles tinham aquilo como lei. Mas na verdade aquilo dali era uma obediência. Abraão era sensível, meus amados. Ao ouvir a voz de Deus, Abraão conversava com Deus. E muitos aqui relatam que andavam, que queriam. Mas a gente serve a Abraão, não existe outro Deus. E sendo que o próprio Deus que eles estão falando ali, de Abraão, é o mesmo Deus que é o mesmo Deus deles, é o mesmo Deus que eles têm que buscar e adorar, assim é nos dias atuais. Então eles não conhecem a verdade, eles não entendem quem era o Deus de Abraão. É o mundo de hoje, as pessoas de hoje não sabem andar na verdade. Eles não conhecem a lei de Moisés, a qual foi aplicada ao povo. Algumas delas já não são mais cumpridas. Mas só que o Antigo e o Novo Testamento, como nos relata na nossa Bíblia, os grandes tradutores e escritores assim fizeram. Mas a Bíblia original não tem Antigo e Novo, dos Evangelhos são em formas diferentes. Mas não tem Antigo e Novo, não existe. Na Bíblia hebraica não existe. Quer dizer que a nossa não é válida? Entenda a minha narrativa. Se você não entendeu, volte o vídeo alguns minutinhos atrás. A lei de Abraão, a lei de Moisés. Que Abraão, no tempo dele, não tinha lei. Quando Deus se manifestou ao povo no deserto, colocou lei para o povo, porque o povo estava totalmente perdido. O povo tinha que ter um conserto, o povo tinha que ter alguém a quem seguir. Não só Moisés era um homem. Moisés se fadigou, foram levantados, o seu sogro, Gertos, pediu para que Moisés nomeasse os 70 para poder ajudá-lo. E assim, Deus tirou de Moisés e dividiu aos 70, Deus não tirou dele. Deus não deu a eles, Deus tirou a quem já tinha Moisés e dividiu aos outros. Porque aquilo que Deus deu para Moisés era tão real, assim como Moisés. Então Deus não precisou tirar dele. Porque Moisés já estava ali. Moisés já foi eleito, escolhido por Deus. Então olha só como que é forte, meus amigos. Então o próprio Deus tirou e dividiu com os 70. E assim foram se criando. E assim eles foram estabelecendo regras, leis. Não porque ele queria, assim nos dias de hoje. O homem cria uma lei hoje, amanhã ele quebra. Aí você põe aí nas mídias aí, televisivas, nas redes sociais. Você fala alguma palavra que o algoritmo te denuncia, fala que você foi contra as normas. Aí isso daí é jogado no mundo nosso, no ouvido dos cristãos, coisa que o próprio cristão muitas das vezes não entende. Quando o outro cristão fala, nossa, você está complicado, cristãos e cristãos não estão entendendo. Então volte o vídeo e entenda, escute com mais atenção que você vai entender. Os cristãos muitas das vezes querem se relacionar com o cristão, com o cristianismo. Eu não estou aqui, meus amados, querendo denominar cristão, um melhor ou outro pior. Não estou aqui querendo dar referência de mérito para ninguém. Não. Só estou aqui falando a diferença do homem que obedece e do homem que não obedece. Do cristão que anda em leis e dos cristãos que não andam. Faz de qualquer jeito, como o povo fez no deserto. Tendo a lei, como o povo se achou que Abraão era acima do próprio Deus. E assim diz Jesus: eu bem sei quem foi Abraão. Eu bem sei quem foi Moisés. E muitas das vezes o próprio Cristo, ainda criança, dentro do templo, explicando aos grandes mestres, que quando saía da boca do Filho do Eterno, aquelas palavras, os grandes mestres, eles não entendiam. Tamanha sabedoria saía daquela criança. Aí os cristãos, junto com algum cristão, que ainda vai ser revelado para poder vir para o lado dos cristãos, eles costumam falar, não sabe nem o que está falando. Sabe por que não sabe? Porque ele não... Acho que ele faltou essa aula, ele não prestou atenção no que a Bíblia quer nos relatar. Aí ele volta para a teologia falha. Peraí, meus amados, eu não saí daqui ainda não, fica tranquilo, eu vou voltar para cá ainda. Só estou aqui colocando algumas colocações mediante ao que
foi dito aqui e é o que começou. A delonga do vídeo a gente começamos a entrar em detalhes. Então entramos no auto-algoritmo, entramos no cristão, no homem, na mulher, no que Deus deixou. As pessoas querem pôr um a mais, um a menos. Não, não é assim. É homem, é mulher. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Pronto, para que os dois pudessem se fundir, vamos dizer assim, né? Para que os dois pudessem procriar. Para que os dois pudessem encham, povoem a terra. Assim como foi feito, o dilúvio veio, o povo foi desobediente, veio a Torre de Babel. Nossa, mas por que você está falando isso tudo? Porque foi tudo desobediência. Quando Noé veio era para eles procriar, era para eles se espalhar. Não, depois de Noé eles queriam se juntar. Anos depois queriam fazer a Torre de Babel, vocês lembram? Para ficar um povo só, veio a divisão de línguas. Ninguém entendia ninguém, o próprio Deus teve que intervir. Para que não destruísse de novo a humanidade. Que a humanidade se separou. E depois, meus amados, até Deus falar com Abraão novamente, vamos voltar ao nosso pai na fé, o Abraão. Deus passou muitos anos, meus amados, sem falar com a humanidade. Ele abandonou a humanidade e deixou a humanidade de lado. Aí ele viu, olhou, achou Abraão vivendo naquela cidade, vivendo naquele meio daquele povo pagão. Assim somos nós nos dias de hoje. Abraão vivendo no meio dos cristãos. Abraão iria se tornar um verdadeiro cristão. Abraão iria fazer que os povos viessem a conhecer ele hoje como um homem amigo de Deus, temente a palavra. E depois vieram os povos e mais povos, tribos e mais tribos. E por aí foi o evangelho, meus amados, espalhado, proclamado a toda a terra, da qual eu e você fazemos parte. Agora ficam aí brigando, porque não andam na obediência. Ficam aí, porque fulano é melhor, o outro é pior. Não, meus amados, a gente tem que andar aqui, ó. Tudo que está em oculto, fique você sabendo aí, tudo que está em oculto vai ser revelado. Nada vai passar despercebido aos olhos do Eterno, nada, nada. Não é porque o irmão falou, não é porque o pastor, o bispo, o obreiro, não é porque não. É porque a palavra de Deus passa-se céu e passa-se terra, mas a palavra dele jamais cairá ao chão. Todas as promessas vão ser cumpridas, toda justiça vai ser cumprida. Não vai passar nada, meus amados, despercebido aos olhos do Eterno, nada vai passar, nada. Passa eu, passa você, passa uns 1000 gerações, mas a palavra dele jamais vai cair por terra. Então não pense você e nem pense eu que o que eu estou fazendo escondido aos olhos de Deus vai passar. Não, meus amados, não vai. A justiça dele pode tardar, ou na verdade ela é tardia para nós. A justiça dele, meus amados, ela é tardia para nós. Só um minuto, só que eu quero ver aqui quanto tempo falta aqui, pessoal. Então a justiça dele é tardia para nós. Mas não é tardia para ele. Não. Então se conserte você. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Cuidado com o cristão verdadeiro. Tome cuidado com o cristão infiltrado. E o cristão infiltrado não queira ir para o lado dos cristãos. Homem e mulher, criança, velho, pobre, rico, nação e nações, toda língua confessarão que Ele é o único Deus. Toda língua confessarão. Então, meus amados, eu trago aqui essa palavra para vocês. João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu só falei os 3. Depois eu li o 31 e o 33. Aí você vai entender o que é a verdade. No 33 você vai entender o confronto da verdade. E lá, em Deuteronômio 6, é a lei, meus amados. É obediência, não tem outra. Mas de Mateus para cá tá bom a nova graça, mas a graça não foi de graça. Não. Teve renúncia, teve sacrifício, teve sangue, teve choro. Teve, meus amados. Teve irmãos sendo decapitados, sendo mortos, assim como temos nos dias atuais. Mas vai passar a voltar a ser frequente isso daí. Vai passar a ser frequente. E não se escandalize não. Por isso fique do lado da rocha, fique do lado do Deus vivo.
Fique do lado do eterno. Para que quando sobrevir sobre você tamanha desgraça, você saber sobressair. Não porque você é merecedor e nem eu. Porque a graça dele, o amor dele, a benignidade dele já está sobre as nossas vidas. Então, meus amados, eu fico aqui com essa palavra, que o Eterno abençoe grandiosamente vocês. E se atentem, vai ter mais vídeo, tá bom? Não entendeu o vídeo? Volte. Não entendeu? Volte. Tem alguma coisa? Me chame no direct, no particular, onde você se sentir melhor. Pergunte para o seu pastor, pergunte para um amigo entendido das escrituras, tá bom? Cuidado com a teologia falha, com a escartologia falha, tá bom? De 100 anos para cá teve muitas mudanças, cuidado. Então se atente ao que você vai ouvir, se atente ao que vai ser lhe dito, tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor.